Olá, alunos de redes de comunicação de dados. Vamos então agora terminar o arquivo da camada de transporte, né? Nessa videoaula, parte 3 da camada de transporte. Então, terminamos vendo, na realidade, o pacote TCP, né? A estrutura desse pacote TCP. Enfatizamos que o cabeçalho desse pacote é muito maior do que o do UDP, por uma razão muito simples, porque o TCP desempenha um número de funções muito maior do que o UDP, né? O TCP, enquanto o protocolo confiável da camada de transporte, desempenha, além das funções adicionais, além das funções básicas, várias funções adicionais, né? Então vamos ver aí, continuamos com porta de origem e porta de destino com 16 bits, um número de sequência com 32 bits, um número de reconhecimento com 32 bits, comprimento do cabeçalho, um espaço não utilizado, os flags, né, os 6 flags, a janela de recepção, né, para se fazer o rollback, NARC, soma de verificação, detecção de erro só no cabeçalho, e ponteiro para dados urgentes. Então, o número de sequência para um segmento é o número do primeiro byte do segmento. É para propiciar com que o TCP faça o sequenciamento na recepção. Então, você vai numerando o primeiro byte de cada segmento. Já o número de reconhecimento, né, o hospedeiro transmissor atribui a seu segmento e ao número da sequência do próximo byte que ele estiver aguardando. Então ele envia no pacote de ida falando o seguinte: ó, eu estou aguardando o pacote tal aqui do lado de cá. Então, na realidade, é a troca de ACKs que eles estão fazendo, do rollback NARC. Né? Como o TCP somente reconhece bytes até o primeiro byte que estiver faltando na cadeia, né, dizemos que o TCP provê reconhecimentos cumulativos. O TCP, por que ele é confiável? Porque ele cria um serviço de transferência com confiabilidade sobre o serviço de melhor esforço do IP. Por quê? O IP é um serviço de melhor esforço. Ele vai tentar fazer com que o pacote chegue do outro lado. Já o TCP não. O TCP ele vai garantir que o IP vai rotear, vai encontrar o melhor caminho, né? Vai evitar congestionamentos, aquela história toda. Só que o TCP não. O TCP vai garantir que o pacote chegue íntegro à recepção. Então, o serviço de transferência garante que a cadeia de bytes é idêntica à cadeia de bytes enviada pelo sistema final. Mesmo esse idêntico é a ordem dos pacotes. Não é conteúdo. Conteúdo é a aplicação que tem que fazer. O que esse segundo bullet aí está enfatizando é que a sequência que sai na transmissão, lá na recepção, o TCP vai colocar em ordem. Né? Então, os pacotes vão ser colocados em ordem. Eles podem chegar fora de ordem, mas o TCP vai lá, usando o número de sequência, né? Ele vai lá e vai colocar esses pacotes em ordem. Né? Os procedimentos são recomendados no RFC 6291, né? que define o TCP, né? Um dos RFCs que cuida mais dessa parte é o RFC 6298. Controle de fluxo. A gente já viu o conceito de controle de fluxo, né? já falamos sobre isso. Né? Você equalizar a comunicação, fazer com que a comunicação ela se faça em uma taxa que respeite o ente comunicante de menor capacidade, seja de memória, seja de buffer ou de taxa de transmissão. Então, você nivela na menor capacidade. Então, o TCP provê um serviço de controle de fluxo às suas aplicações
para eliminar a possibilidade de um remetente estourar o buffer do destinatário, ou seja, né, o objetivo principal sempre de se fazer um controle de fluxo. Então, o controle de fluxo ele é um serviço de compatibilização de velocidades, de taxas, né, ou de capacidades de buffer. O TCP oferece esse serviço de controle de fluxo, fazendo com que o remetente mantenha a janela de recepção. Então, ele implementa o slide window. De uma forma bem categórica, ele implementa o slide window. Agora, o gerenciamento da conexão. É importante enfatizar que o TCP ele faz um estabelecimento formal da conexão. E como é que ele faz o estabelecimento formal da conexão? Lançando mão dos ponteiros, dos flags. Dos flags. Os flags são 6 bits, gente. São esses 6 bits. O flag URG, o flag ACK, o flag PSH, o flag RST, o flag SYN e o flag FIN. São 6 bits, cada um tendo um significado se estiver setado, se estiver em 1. Né, está ativado se estiver em 1. Então, o gerenciamento da conexão feito com a ajuda de alguns dos flags. Então, o TCP no cliente estabelece uma conexão com o TCP no servidor. Aqui repetiu, né? Não, sim, uma conexão TCP com o TCP no servidor. Ficou esquisito, mas é isso mesmo. Então, o protocolo TCP implementado no cliente vai estabelecer uma conexão TCP, que na realidade é estabelecer um socket, né, negociando esse estabelecimento de conexão com o protocolo TCP implementado no servidor. De que maneira? O lado cliente do TCP primeiro envia um segmento TCP especial ao lado servidor do TCP. Então, olha, o cliente vai enviar um segmento TCP especial ao servidor. O servidor vai aceitar essa conexão ou rejeitar, mas enfim, né, vamos supor que ele vai aceitar. Ele aceita essa conexão de A para B, tá? Então, manda um pacote de B para A aceitando a conexão de A para B e também pedindo a conexão de B para A. Então, ele aceita a conexão e aproveita para já pedir a conexão no sentido oposto. O outro lado, o cliente, vai aceitar essa conexão, receber a confirmação da conexão que ele pediu, receber o pedido de conexão no sentido inverso, né? E aí ele vai mandar um terceiro pacote. E esse terceiro pacote, né, vai conter dados de usuário já. Então já vai começar a transmitir. Né? Então, aqui, olha só, exemplificado aqui no fechamento, né? Mas essa troca de pacotes com os flags setados. Tá? Okay? Então, o estabelecimento da conexão ele é feito através do three-way handshake. Qual que é o primeiro passo? O sistema final, o cliente, envia um pacote TCP com o flag SYN setado. Então, lá no pacote, o bit SYN está setado. Então, primeiro passo do three-way handshake, aperto de mão de 3 vias, né, o estabelecimento formal de conexão do TCP, é o cliente enviar um segmento TCP com o SYN setado ao servidor. Ao fazer isso, ele está pedindo conexão do cliente ao servidor.
né? E especificando o número de sequência inicial. Então, né, vamos contar os pacotes a partir de agora. Qual que é o passo 2? O servidor recebe esse sim, responde com um sim ACK. Então, ele responde com o sim setado e com o ACK setado. Olha só. Ele responde com o bit sim setado e com o bit ACK setado. O bit ACK estar setado significa que ele aceitou, né, a conexão pedida. E o bit ACK setado significa que ele aceitou a conexão pedida. E o bit sim setado significa que ele está pedindo conexão do servidor com o cliente. Então, olha só, o passo 2 reconhece o sim recebido através do ACK, já aloca buffer, já prepara a conexão, especifica o número de sequência inicial do servidor e já manda um pedido de conexão em sentido contrário. O passo 3 é o sistema cliente reconhecer o SYNAC. Então ele manda um pacote de reconhecimento, né, com o ACK setado. Com o ACK setado e já pedindo não, e já enviando carga útil. Então já enviando carga útil. Então esse o estabelecimento de conexão através do three-way handshake, aperto de mão de 3 vias, ok? Aí está em palavra, né, de uma forma mais escrita, o que a gente acabou de falar, né? E basicamente essa troca desses segmentos TCP especiais é o estabelecimento formal da conexão no TCP. Isso, como diretiva de programação está aí do lado esquerdo, né? Você vai abrir um socket, então um exemplo, socket, client socket igual a new socket, e vai especificar o hostname e o port number, né? E do outro lado, o servidor vai abrir também uma diretiva de programação, que é o socket, connection socket, igual ao welcome socket.accept. Então, é a forma como isso é implementado, né, como é separado o número de porta, como é separado buffers, como é literalmente estabelecida essa conexão TCP de forma formal através do three-way handshake. Né? Então, o cliente manda um segmento TCP sim ao servidor pedindo conexão. O servidor manda um SYNAC, então ele aceita a conexão e pede conexão em sentido contrário, né? E finalmente o cliente reconhece, né, esse pedido de conexão em sentido contrário e já manda a carga útil. Da mesma forma que a conexão ela tem que ser estabelecida antes de se transmitir a carga útil, também ao final da transmissão a conexão tem que ser finalizada, né? E a conexão é finalizada, nesse exemplo aí, o cliente está finalizando a conexão, então o cliente manda um segmento TCP com o flag FIN setado. O servidor envia um segmento TCP com o ACK setado, aceitando esse rompimento de conexão do cliente com o servidor. E ele também, já no mesmo pacote, ele já manda também o FIN setado, o flag SYN setado, também pedindo a finalização da conexão do servidor para o cliente.
O cliente recebe esse segmento ACFIN e reconhece esse segmento ACFIN e envia um segmento com o ACK setado, né, aceitando esse rompimento de conexão do servidor com o cliente, para o cliente. Ok? Então, da mesma forma aqui, tem que ser terminada a conexão, tem que ser rompida a conexão e tem que ser aceita esse rompimento. Né? Ok? Isso aqui é a mesma coisa, né? Só a gente já explicou isso aqui. E então aqui é uma sequência típica aqui de estados do TCP, né, quando você está trabalhando com um TCP cliente. Então é um ciclo aí de conexão, né, desse estabelecimento de conexão do TCP. A partida lenta, a questão aqui é uma característica adicional do TCP. Então, além do TCP fazer sequenciamento, além do TCP fazer controle de fluxo, além do TCP fazer controle de erro, o TCP, e além dele estabelecer conexão, o TCP ainda faz a partida lenta, que é o que também é chamado de slow start. O que é essa questão? No início da comunicação, né, é aquela história, no começo tudo é mais difícil, né? Vamos dizer assim. Então, no início da comunicação, para proteger a comunicação, né, a comunicação ela é feita numa taxa mais lenta, enviando-se menos pacote por unidade de tempo. Né? Para quê? Para que cliente e servidor não tenham problemas de buffer, de estouro de buffer, né? de processamento. Então, que eles se preparem para essa conexão. Então, são trocados pacotes numa taxa, numa velocidade, né? Pacotes por um período de tempo, de uma forma muito mais lenta. E aí, a partir que a comunicação avança, esses pacotes são enviados de forma mais rápida, mais pacotes por unidade de tempo. Tá? Então, esse é o mecanismo da partida lenta que está representado aí na figura. Ok? E para finalizar, vamos fazer uma analogia muito simples, bastante simples, mas que nos ajuda a elucidar, né, a ter de forma bem clara diferenças entre o nível de transporte e o nível de rede. Então, essa analogia é a seguinte: considere duas casas, uma no Rio Grande do Sul e outra no Amapá, ou seja, duas casas bem distantes geograficamente. Cada casa é o lar de 12 irmãos, então moram 12 irmãos no Rio Grande do Sul e 12 irmãos no Amapá na casa. E eles são primos, né? As crianças do Sul e do Norte, elas são primas. Cada criança escreve uma carta a cada primo uma vez por semana. Então, cada criança do Rio Grande do Sul escreve uma carta para cada primo do Norte, né? Via Correios, por semana via Correios. Então, são 144 cartas de uma casa a outra por semana. No Sul, Joãozinho, que é uma das 12 crianças que mora lá, coleta as cartas na caixa postal. Então, existe lá na porta da casa uma caixa postal. Então, o Joãozinho vai lá, um escaninho, vai lá e pega essas cartas e distribui essas cartas para cada um dos seus 11 irmãos. Assim também como ele recolhe as cartas desses seus irmãos e deposita na caixa postal. Então, os irmãos do Joãozinho querem escrever cartas também, né? Então, ele vai lá e pega, recolhe essas cartas e vai lá e coloca no escaninho, na caixa postal, na porta da casa. Né?
E lá no norte, isso também é feito por uma outra criança. No caso aqui a gente chamou de Carol. Tá? Só um minuto. E no caso aqui a gente chamou de Carol. E nessa situação toda, sendo encarada como uma rede, o que a gente poderia chamar de processo? Então, nessa situação, o que são os processos? O que é a informação de usuário, a carga útil? O que é protocolo de rede? O que é protocolo de transporte? Então pensem, né? Pensem nessa situação. O que é o processo? O que é informação? O que é protocolo de rede? O que é protocolo de transporte? Ok? Então, olha só. Os processos, ou seja, os aplicativos, são os primos. Tá? É o que gera carga para a rede. São os primos. Que gera informação. E quais são essas informações? São as cartas que são trocadas. Tá? O protocolo de rede. O protocolo de rede é o correio. Ele que vai rotear, ele que vai transportar efetivamente a informação, né, desde uma máquina a outra, de uma casa a outra. Né? O protocolo de transporte. Nesse caso aqui, o protocolo de transporte é o Joãozinho e a Carol. São as crianças centralizadoras. Ok? Então, algumas questões são bem elucidativas nessa pueril analogia. Né? Isso está no Kurose, tá, gente? Para os primos, o serviço é todo feito por Joãozinho e por Carol. Então, os primos imaginam que ao entregar a carta na mão do Joãozinho e na mão da Carol, magicamente essas cartas vão chegar na outra casa. Eles não sabem de caixa postal, eles não sabem de correio. Que o correio vai por avião, que o correio vai por caminhão, que o correio vai por barco. Eles não sabem que o correio demora, que o correio demora mais, que o correio demora menos, que Sedex é mais rápido, que carta convencional demora demais para chegar. Eles não sabem nada disso. Tá certo? Virtualmente eles acham que entregaram para o Joãozinho, o primo, né, as crianças, entregaram para o Joãozinho e para a Carol, isso chegou do outro lado. Joãozinho e Carol jamais se preocupam com os correios, como os correios farão para transportar as cartas. Então, Joãozinho e Carol moram nos sistemas finais. O que significa isso, gente? Eles simplesmente colocam lá na caixa postal. O protocolo de transporte também não vai saber como é que o protocolo de rede vai fazer para transportar as cartas. O protocolo de rede que se vire para fazer com que essas cartas cheguem ao receptor. Né? Os correios não abrem as cartas. E aí também o Joãozinho e a Carol pegam as cartas dos irmãos e também não vê o que tem dentro. Também não. É aquela questão do encapsulamento. Os correios também, por sua vez, não abrem as cartas. Apenas olham o CEP e o endereço. Endereçamento. Joãozinho e Carol não abrem as cartas, apenas entregam para os primos. Então está escrito lá, é a porta, né? A porta de destino, é o nome do primo. Ok? Joãozinho e Carol podem ser substituídos por outros primos. Então, o Joãozinho e a Carol podem fazer a coisa de forma muito organizada, verificar se realmente o primo é o que está no nome na carta, não é? Estabelecer conexão com todos os primos antes de entregar a carta, né? Conversar antes com todos os primos. Então, isso pode ser feito de uma forma confiável. Joãozinho e Carol pode fazer essa tarefa de uma forma confiável. Mas podem ter dois irmãos deles que fazem a coisa de uma forma mais rápida e muito mais avacalhada, digamos assim, né? Não, ele nem olha, pega
a carta, nem olha direito para que primo que é, já entrega, né? Enfim. Então, esses primos vão fazer de uma forma muito mais rápida, mas de uma forma muito menos confiável, como se fosse o DP e TCP. Né? E a rapidez e a confiabilidade da entrega das cartas também pode depender dos Correios, e vão depender fundamentalmente dos Correios também. Como vai ser roteado, se vai ser roteado por caminhão, por avião, por barco, né? Então, toda essa coisa. E como é que você vai pagar por isso? Se é SEDEX, você está pagando mais e também vai chegar mais rápido. Essas coisas estão protocolo de rede, ok? Então, isso é só uma analogia para se pensar sobre essa relação entre a camada de transporte e a camada de rede, ok? Com isso, a gente termina o protocolo de transporte, né? E logo já iniciaremos com outro assunto. Ok? Até mais. Tchau.